Está no ar mais um episódio do Panorama Tricolor. Hoje a gente está fazendo um programa especial. Especial por quê? Porque hoje completa 25 anos do grande jogo, do considerado maior jogo do Maracanã, o Fla-Flu de 1995, em que o Fluminense se sagrou campeão carioca com aquele gol do Ailton. Opa, não, do Ailton não. O gol foi do Renato Gaúcho, mas na súmula está Ailton, né? Porque o Léo Feldman não viu que o Renato Gaúcho tinha colocado a sua barriga, emprestado a sua barriga ao gol do Ailton, e a bola entrou no cantinho direito do goleiro Roger. Eram 42 minutos do segundo tempo, o Fluminense fazia 3-2, com um jogador a menos, com 2 expulsos, né? Depois teve mais um terceiro expulso depois dos 3-2, e o Fluminense sagrava-se campeão carioca, um título muito comemorado pela torcida, um título naquele momento inesperado, em função de que o Flamengo jogava pelo empate, em função do Fluminense ter entrado numa fase final em desvantagem. Se eu não me engano, o Flamengo entrou com 3 pontos a mais na terceira rodada. Quando o Fluminense foi enfrentar o Vasco, o Fluminense tinha perdido uma, empatado a outra, o Flamengo tinha ganhado as duas, já tinha aberto 9 pontos do Fluminense, 8 pontos, né? O Fluminense só estava com 1. Aí o Fluminense foi ao longo da fase final e de volta foi tirando essa vantagem, chegou na grande final, né? No último jogo da fase final, 1 ponto atrás, com a vitória, o Fluminense ultrapassou o Flamengo e sagrou-se campeão carioca. Então, para esse programa especial do Panorama Tricolor, né, temos ali o participante mirim. Não viu aquele jogo, né? Mas com certeza o pai dele já falou várias vezes sobre esse gol. Aqui ao meu lado a gente tem hoje o Alessandro Celano Garcia, né? Alessandro, professor de educação física, técnico de vôlei, já trabalhou como técnico no Botafogo, no Vasco, no projeto do Bernardinho, e já esteve aqui com a gente no programa passado, né, Alessandro? A gente conversou muito e ele agora tornou-se cadeira cativa aqui. Um abração, Alessandro. Um abraço a todos, saudações tricolores. Valeu. Marcelo Janot, jornalista, também DJ, consagrado DJ, também professor, né, Marcelo? Nós já fizemos, inclusive, um programa especial que foi uma entrevista com o Edinho, um filme, né, Marcelo? A gente pode chamar que nem foi uma entrevista, foi uma biografia, né? Porque o programa durou 2h30, né, e um programa que teve alta audiência e muita repercussão. O Edinho sempre comenta ainda sobre esse programa. Um abração, Marcelo. Peraí que agora acende a luz. Peraí, meu filho aqui acende a luz. Na hora H. Mas, enfim, acende. Isso. Essa entrevista com o Edinho foi histórica. Eu acho que me lembrou aquelas épicas entrevistas do Pasquim, né? Então, tomara que a gente consiga fazer outras, uma série aí. É sempre um prazer estar aqui contigo, Mauro. Um abraço ao Alessandro e ao Bernardo também. Bernardo Araújo é jornalista, é escritor, é da Rádio Cidade, participa aqui com a gente, né, pela primeira vez de uma longa série, né, Bernardo? A gente assim espera. Um abração para o Bernardo, seja bem-vindo para conversar sobre esse histórico jogo. Um abraço, Mauro, Janot e Alessandro, todo mundo que está nos ouvindo. É sempre um prazer falar de Fluminense e de gol de barriga, então é uma maravilha. Exatamente. E o nosso quinto participante seria o Rogerinho, jogador titular daquele Fluminense de 1995, mas infelizmente ele está em trânsito e não pode participar desse programa. Quem sabe lá pelos 42 minutos do segundo tempo ele consiga participar desse programa e aí a gente consiga um depoimento do Rogerinho. Alessandro está a caráter.
né, Alessandro? Essa camisa aí realmente é a camisa de 1995 que o Fluminense utilizou naquela campanha. Uma das linhas mais bonitas que o Fluminense teve de uniforme, né, foi esse da Reebok. Sim, sim, com certeza era um uniforme muito bonito mesmo. A camisa branca, né? A camisa branca tinha umas listas assim, né? Tinha esse símbolo da Reebok passando aqui. Era muito bonita aquela camisa. E assim, essa camisa tem uma coisa muito especial para mim, porque quem me deu essa camisa foi o Renato, na época. Eu trabalhava com crianças numa creche ali em Ipanema e eu não me lembro muito bem por que o Renato foi visitar lá e ele tinha essa camisa, ele sorteou na época, daí eu acabei ganhando essa camisa. Então eu tenho uma camisa da época, graças ao Renato. E não foi comprada em loja, né, Alessandro? Isso é que é mais importante, é uma camisa efetivamente que era uma camisa do jogo de camisas que o Fluminense utilizava. Alessandro, emendando então com relação a 1995, do jogo, né, daqueles quase 100 minutos que o jogo teve por conta das paralisações, né? Foram, no total, 3 expulsões, 3 momentos de expulsão, né? Teve a primeira expulsão, que foi no primeiro gol do Flamengo, que o Sorley e o Marquinhos foram expulsos. Depois o Lira foi expulso numa entrada criminosa em cima do Fabinho, né? Eu não sei como é que o Fabinho continuou jogando futebol depois, inclusive no próprio Fluminense, que a entrada do Lira foi uma das coisas mais absurdas que eu vi em futebol. E depois o Lima jogou o Sávio, né, na geral do Maracanã, também sendo expulso. O Fluminense terminou aquele jogo com 2 jogadores a menos. Mas do momento do jogo, daqueles 100 minutos, qual o momento mais marcante para você, além do gol de barriga propriamente dito? Cara, aquele dia foi um dia muito difícil para mim. Sempre quando eu vou ao jogo do Fluminense, eu sou muito metódico. E eu me organizo todo para conseguir chegar a tempo, chegar cedo, poder entrar no estádio com calma, sentar no lugar que eu quero sentar. E naquele dia deu tudo errado. Eu tive um problema e acabei entrando no estádio atrasado. Eu entrei no estádio com o jogo começado, né? Então, para mim, um momento muito marcante foi a hora que eu consegui entrar no estádio, né? Porque eu achei que eu não fosse chegar. Eu tinha um ingresso na mão e o carro furou pneu. Na hora que eu estava saindo de casa, teve um assalto aqui próximo de casa, atrasou minha saída. Enfim, cara, eu cheguei no estádio já com o jogo com 15 minutos de andamento. E quando eu consegui entrar no estádio, que eu consegui olhar o jogo, para mim foi algo muito marcante, que até eu falando aqui com vocês, eu vejo essa imagem. Deu ali entrando e vendo o campo aberto, o estádio, a torcida. Aquilo ali foi muito marcante para mim. Eu falo essas coisas, e a sua história é um pouco parecida com a minha. Eu não moro no Rio, né? Eu sou goiano, de Anápolis, depois eu me mudei para Brasília. Em 1995 eu já morava em Brasília, e eu fui muito poucas vezes no Maracanã, né? Minha primeira vez no Maracanã foi em 1984, a final do Campeonato Brasileiro contra o Vasco. E eu fui nesse jogo do Fla-Flu da barrigada também. Eu fui numa excursão e chegando lá não tinha ingresso. A gente não tinha ingresso, a torcida, eu fui com a Young Flu daqui de Brasília, chegando lá, a Young Flu de Brasília não tinha ingresso. Mas porque, por falha, o menino que organizou a excursão, um absurdo, inclusive eu dei até um golpe de Estado, tomei o ônibus dele depois, porque era tanta barbaridade que ele cometia, e a gente chegou no Maracanã, não tinha ingresso para a gente, ele esqueceu do simples detalhe de reservar com a Young Flu do Rio ingresso para o Young Flu de Brasília. Então chegamos lá, não tinha ingresso. Talvez a gente conseguisse ir para geral, né? Então nós ficamos ali no Maracanã de 2 da tarde até as 4, sem a perspectiva de entrar no estádio, né? Então às 4 horas a Young Flu do Rio fez um cata-cata, conseguiu para a gente os ingressos, nós conseguimos entrar. Nossa. Então, além do lance, isso ficou muito marcado para mim. A gente naquela fila, imagina, você andar 1.200 quilômetros, chegar, ficar na porta do Maracanã
numa decisão com a possibilidade de não entrar e ter que ouvir o jogo de rádio, se é que conseguisse o ingresso para geral. Imagina. Então era uma situação muito difícil. Né? Bernardo, a possibilidade de perder o jogo. Imagina, você perde esse jogo. Voltar para Brasília sem ter assistido o jogo. Imagina o que iam falar aqui. Nossa. E o Fluminense ter sido campeão. Se tivesse perdido, né? Ainda bem que eu não entrei. Pro resto da vida você ia carregar esse trauma. Exatamente. Bernardo, naquele segundo gol do Flamengo, o gol do Fabinho, que foi um belo gol, aliás, diga-se de passagem, né? O que você pensou naquele momento? Nunca tinha feito na vida. Né? Não, eu sou naturalmente otimista. Eu sempre acredito, mas naquele momento ali. E depois, desculpa. E depois, com a expulsão do Lira, eu achei que tinha acabado. Quando o Fabinho empatou, fez um golaço de canhota, ele que é destro, um gol que ele nunca tinha feito. A gente não via nem o Fabinho chegar no ataque, né? O Fabinho sempre foi um volante. E aí empatou. A torcida do Flamengo cresceu, né? No primeiro tempo só deu a gente de torcida. Porque o Fluminense fez 1-0, fez 2-0, né? Confiante, não sei o quê. Mas aí, quando eles fizeram o primeiro do Romário, a torcida começou a crescer. Quando empataram, cresceu mais ainda. Então, eu dei uma tremida com aquele gol do Fabinho. Porque parecia um gol desse de final mesmo. Um gol inusitado. E aí, somando isso à expulsão do Lira, que perdeu a cabeça, né? Claramente, o Lira ficou mais pessimista que eu, né? Ficou tão pessimista que fez aquele ato de violência ali. Então, quando o Fabinho empatou o jogo, eu achei que o nosso sonho podia estar acabando ali. Marcelo, depois do terceiro gol, depois do gol de barriga, você achou, quando aconteceu o gol, você imaginava que o gol tinha sido do Renato? Não. Eu e em que posição você estava no Maracanã? Eu estava nessa época, eu ia nas cadeiras cativas lá de baixo, naquelas azuis, que era um setor misto, né? O meu avô tinha cadeira cativa, a gente ia lá, e era um setor que virou meio um oásis, porque o Maracanã estava completamente abarrotado e aquela cadeira cativa lá de baixo, do meio-campo, do outro lado e atrás dos gols, os ingressos eram vendidos. E tinha muito penetra também. Nessa época, no Maracanã, tinha muito penetra. Então, o que aconteceu? E tinha gratuidade. A gratuidade, acho que era ali também. Então, esse setor das cadeiras ali, aquele anel, estava completamente abarrotado. O único lugar onde tinha lugar era justamente nessa parte das cativas, que era onde eu estava. Então, para vocês terem uma ideia, quando deu o intervalo, o pessoal que estava nos outros setores, que não tinha mais cadeira para eles verem, eles estavam vendo tudo em pé, em cima do muro e tal, eles invadiram esse setor onde eu estava. Foi uma invasão, e a primeira pessoa que eu vi pulando o muro para invadir foi o Gabriel Pensador. Ele invadiu o meu setor das cadeiras cativas, foi se sentar justamente atrás de mim. Eu falei, porra, esse desgraçado aí veio, o flamenguista veio agorar aqui, porra, a gente está ganhando aqui bem esse jogo. E aí, quando o Flamengo empata o jogo, foi aquela coisa, né? Assim, a gente ali de baixo, a gente sentia as arquibancadas tremerem, né? Aquele coro da torcida do Flamengo, a gente já era minoria no estádio. Mesmo nessa parte das cadeiras, que é um setor misto, a maioria absoluta era Flamengo. Nós, tricolores, estávamos ali totalmente encolhidos e torcendo quase em silêncio ali, assim, né? Então, quando sai o terceiro gol, assim, é uma emoção que, assim, até hoje eu me lembro dessa sensação da explosão, né? Porque você vê a seguinte situação: o estádio inteiro, a torcida do Flamengo inteira, com aquele coro deles gritando ali, ocupando a acústica do Maracanã toda. Aí, de repente, sai o gol. Assim, a primeira coisa que eu fiz foi subir em cima da cadeira que eu estava sentado, virar para trás onde estava o Gabriel Pensador e sacudir aquilo que eu tinha para sacudir aqui na minha frente e falar: aqui é para vocês, vão xingar a mãe, entendeu? Porque eles estavam mandando a gente a merda, volta para casa, sem título, etc. Então, mandei todo mundo tomar no cu, corri risco de apanhar ali, né? Porque era a minoria.
Mas, Dani, se era uma época ainda, 95, é muito louco a gente falar isso, mas era uma época que ainda havia um certo resquício de civilização no convívio social. Então, tanto que era uma época em que a gente podia ir de camisa de time para o Maracanã. Eu me lembro na volta do carro, na volta com a bandeira para fora do carro na janela, isso é uma coisa hoje em dia impensável, né? O meu filho, quando vai ao Maracanã comigo, ele não pode ir com a bandeira para fora da janela do carro, porque corre risco de levar uma pedrada, um tiro, né? Naquela época, as pessoas ainda sabiam conviver com a derrota minimamente, né? Então, isso vale se ressaltar, né? Eu mostrei o meu Braulio para a torcida do Flamengo toda que estava ali na cadeira e todo mundo aceitou com a cabeça inchada, saíram. O Gabriel Pensador talvez tenha essa lembrança até hoje, né? O trauma deve ser tão grande. Enfim, mas o fato é que, respondendo a sua pergunta, para mim, e acredito que para muitos de vocês também, para grande parte da torcida, até para narradores, o gol tinha sido do Ailton. Quando acabou o jogo, eu me lembro da galera ali perto da geral gritando Ailton, Ailton, da arquibancada. Só depois é que a gente veio saber que o gol tinha sido do Renato. Então, é muito louco isso, né? Porque era para o Ailton ser o grande herói da coisa e acabou sendo a barriga do Renato. Mas eu acho que tem a questão do simbolismo da barriga também. Acho que isso ajudou a dar um romantismo maior ao fato. Tem um negócio interessante, né? Como eu falei para vocês, eu fui poucas vezes no Maracanã. E esse jogo me chamou muita atenção com um pequeno detalhe que eu nunca tinha visto. Provavelmente vocês viram isso muitas vezes acontecer. A torcida do Fluminense estava entre 30% e 40% do Maracanã, né? Mais ou menos por aí. E naquela falta que o Branco bateu e a bola explodiu no travessão, a torcida do Flamengo começou a se inflamar ali, né? E o gol do Fabinho tem um lance interessante, porque como eu nunca tinha ido no Maracanã, eu ficava entre olhar para o campo e para a torcida, olhar para o campo e para a torcida, porque era uma coisa que me chamava muita atenção. Não era uma coisa trivial para mim de ver o Maracanã lotado, né? Então, quando o Fabinho começou a caminhar, né? A torcida do Flamengo já estava inflamada, 2-1, mas naquele momento a torcida do Flamengo, acho que na expectativa, foi calando. O som da torcida foi diminuindo, né? Na expectativa, o Fabinho cortou para um lado, cortou para o outro e bateu. Quando a bola bateu na rede, eu levantei o olho e vi a torcida do Flamengo. Olhei para o outro lado. E tem um lapso de tempo de completo silêncio no Maracanã. A torcida do Fluminense calada, a torcida do Flamengo na expectativa, mas também calada. E aí, quando acontece o gol, aquele som do lado de lá para cá, ele demora a chegar um pouco, né? Não é no mesmo momento. E na hora que o som chegou, meu amigo, é como se eu tivesse levado um pé no peito. Sabe? É impressionante, cara. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E eu acho que eu nunca mais senti depois. Aquele uó, sabe? Que ele vem e te empurra para trás. É impressionante. Vocês devem ter já visto isso várias vezes no Maracanã, né? E aquilo me chamou muita atenção, né? Aquele uó, aquele negócio que sobe e aquilo gela a gente, né? Ele é impressionante. Isso acontece no Maracanã antigo, né? Maracanã novo já não tem. Eu ainda não fui no Maracanã novo, não conheço o Maracanã novo, né? Porque acho que tem a ver com o concreto, né? Que o Maracanã era todo concreto, arquibancada de concreto. Então acho que isso reverberava mais o som. Hoje em dia tem todos os assentos de plástico, todos, e é mais aberto. Acho que o Alessandro tem razão. Eu passei muitas noites, Bernardo, sonhando com aquele barulho, sabe? Ele é assustador, velho. Ele é um barulho assustador, cara. Eu acredito que do outro lado, né, do lado oposto, quando a outra torcida também estiver em grande número, né, isso faz uma diferença muito grande. Mas Alessandro, oi? Só complementar o que você falou, era assustador mesmo, mas eu vou te falar que em todas essas décadas frequentando Maracanã, não havia maior prazer do que calar esse barulho. Quando o Fluminense fazia um gol e calava esse barulho, era um prazer
inenarrável, assim. E aconteceu nesse jogo. Calada era o maior prazer que tinha, né? Calada. Aconteceu esse jogo porque antes de começar, a torcida do Flamengo estava muito empolgada, né? Eles eram favoritos, estavam com um ponto na frente, jogava pelo empate, né? E o Fluminense fez um primeiro tempo de gala. Um primeiro tempo de gala. Guardadas as devidas proporções, me lembra um pouco aquele Fluminense-Corinthians lá no Morumbi, de 1984, que o primeiro tempo do Fluminense foi espetacular. O Leonardo jogou muito futebol naquele primeiro tempo, né? Junto com o Jair, aquela galera toda. O Fluminense foi muito consciente em campo, mas aí e calou a torcida do Flamengo, né? A torcida do Flamengo não falou um pio. O intervalo, a gente só tava a torcida do Fluminense, porque a torcida do Flamengo deu uma desanimada, né? E tinha uma outra curiosidade também, que as novas gerações talvez não conheçam nesse novo Maracanã, né? Que era o seguinte: a torcida do Flamengo ia enchendo porque você vendia os ingressos livremente, não tinha questão de vender tantos por cento para a torcida do Flamengo e tantos para a do Fluminense. Você vendia, e aí tinha uma fileira de policiais que dividia a arquibancada, a parte mista da arquibancada, dividia ao meio. Então a torcida do Flamengo ia enchendo e os policiais iam chegando para o lado do Fluminense. Exato, eu me lembro disso. Estava bem espremida, do Flamengo completamente lotado. Exatamente. Assim, assustador. Ô, Alessandro, você falou em Renato Gaúcho. Lembrando que o Renato Gaúcho ele estava praticamente aposentado, né? Ele estava no Atlético Mineiro e ele já tinha praticamente decidido a parar de jogar futebol. Ele tinha feito uma fase estava ruim no Atlético Mineiro, ele já estava meio desmotivado e o Fluminense acabou indo atrás do Renato Gaúcho e recuperou assim. O Renato Gaúcho foi assim um último suspiro dele no futebol, né? Uma bela carreira que ele teve, mas naquele momento ele já estava em baixa, mas ele renasceu. O que fez o Renato renascer em 1995? Lembrando o brasileiro também, né? Então, gente, muita gente fala que o Renato era um jogador polêmico. Para mim, muito mais do que um jogador polêmico, o Renato ele é um jogador icônico. Assim como outros jogadores icônicos que passaram pelo Fluminense. O Fred hoje, independente se é craque, se não é, se faz gol, se não faz, é um jogador icônico, né? O retorno do Fred vai dar certo? Não sei. A gente não sabe se vai dar certo, mas é um jogador icônico. Então, eu acho que o Renato, ele merecia aquele momento, ele merecia aquele gol por toda a história dele no futebol brasileiro. Não só o Fluminense, né? Mas todo o amor. Hoje em dia é difícil você ver um jogador demonstrar tanto amor como antigamente aqueles jogadores demonstravam, né? E eu acho que o Renato fica marcado pelo gol, pelo momento. Aquilo dali eu acho que reacendeu, ele viu que dava, ele ganhou aquele título de Rei do Rio, no dia seguinte posou com aquela coroa, com aquilo tudo no jornal. Então eu acho que aquele momento foi como se fosse um sopro de vida para ele dentro do esporte. E ele viu que ele podia ir além, entendeu? Que a carreira dele não estava encerrada ali. Ele viu que dava, que ele tinha nível, que ele tinha condição para ir mais um pouco, assim como foi, né? Então eu acho que não só pelo gol de barriga, mas o Fluminense fica marcado na vida do Renato como jogador por todo o momento sentimental que proporcionou para ele ali naquilo, entendeu? Bernardo, 1995, o Flamengo tinha contratado Romário, eleito melhor jogador do mundo, tinha Sávio, tinha um time de respeito, Vanderlei Luxemburgo era o técnico da moda na época, né? É possível traçar algum paralelo entre o Fluminense de 95, Flamengo de 95, Fluminense de 2020, Flamengo de 2020? Eu estava, inclusive, pensando nisso, que esse time de 95 talvez merecesse o apelido de time de guerreiros, ou meio de time operário, porque ele não era um time de estrelas, né? Era um time de carregador de piano. Você, assim, jogador mais refinado, você tinha o Djair, que não era um Roberto Baggio,
era um jogador de técnica e tudo, mas era principalmente um time aplicado, né? O Renato mesmo era um craque, mas era um jogador de força, não era um jogador de refinamento, né? Não era um artista. Então, exatamente. E o Flamengo com o time, né? O ano do centenário, os milhões gastos para formar aquele time. Eu acho que sim, mas eu acho, infelizmente, que a disparidade entre o Flamengo de 2020 e o Fluminense de 2020 é muito maior do que era a disparidade em 95, porque era um outro mundo, né? Então, o Flamengo, mesmo trazendo o Romário, tendo aquele time com o Branco, com o Sávio, né? Depois teve toda a história do pior ataque do mundo, que a gente brincava, não tinha bala para esse time de hoje, que tem o Rafinha, tem o Felipe Luiz, o Flamengo não... Porque o Romário quis sair do Barcelona. O Romário não estava mal lá, não estava em fim de carreira, tinha 28 anos só, ele é de 66, né? Fez 29 em janeiro de 95, estava numa idade boa ainda. Ele quis voltar para o Brasil, né? Mas o Flamengo não tinha bala para pegar um jogador assim, como são o Felipe Luiz e o Rafinha. Então, eu acho que a disparidade é maior. Eu tenho visto em alguns lugares que a pandemia foi o ápice desse Flamengo, do Jorge Jesus, que vai começar uma decadência. Agora o Gerson pode sair, já saiu o Pablo Mari. Eu não sei. Eu sei que os caras nadam em dinheiro. E com isso é difícil competir, né? Mas eu acho que, assim, até dá para sonhar e torcer, a gente sempre vai. Mas eu acho que a disparidade é muito maior hoje do que era 25 anos atrás. Eu acho que sobretudo do Fluminense, né? O Fluminense de hoje não chega nem... O abismo, a diferença entre o Flamengo de 95, entre o Flamengo de hoje e o Flamengo de 95, como você falou, o Flamengo de hoje é melhor, é pequena, do que é menor essa diferença do que a diferença entre o Fluminense de 95 e o Fluminense de hoje. Eu acho que isso é inegável. Você acha? Eu acho o Fluminense de hoje razoável para ruinzinho. E aquele time, se você for olhar no papel, não é muito diferente disso. Ronald, né? Você tinha o Ellerson, Ronald, Lima, Sorley Lira, Márcio Costa, de Jair, Ailton, Rogerinho, Renato e Leonardo, Ézio, né? Ézio ainda Leonardo entrava. Ézio. O Ézio entrava, o Ézio jogou grande parte das partidas, né? Grande parte. Mas assim, se você for pegar o Ellerson é um goleiro que teve uma passagem razoável no Fluminense, né? Mas assim, talvez no mesmo nível que esteja Muriel, essa galera de hoje, né? O Ronald também era um lateral, mas era um lateral, né? Melhor que o Gilberto. Um bom cruzador, né? O Ronald era um bom cruzador. O Ronald tinha um cruzamento muito bom. Oi? Não, como o Jarô falou, eu acho o Ronald melhor que o Gilberto. Mas o Gilberto tem muita moral, né? Tem muita gente que acha ele bom. Mas o Ronald tinha um cruzamento muito bom. Vários gols do Fluminense foram um cruzamento do Ronald. Inclusive, um dos gols do Rogerinho, numa partida fundamental naquele campeonato, foi aqueles 4-3 sobre o Flamengo. Né? Porque o Fluminense estava atrás do Flamengo. Se ele não ganha do Flamengo, ele não conseguiria ser campeão. Porque foram 2 jogos muito importantes antes da barrigada. Foi os 3-2 sobre o Vasco, que manteve o Fluminense no campeonato, porque o Flamengo já tinha aberto uma vantagem muito grande, né? Que o Flamengo entrou, acho que com 3 pontos de vantagem na fase final. E o Vasco e o Botafogo entraram com 1, cara. 1 ponto. E o Fluminense com 0. Na terceira, o Fluminense empatou com a América, perdeu para o Botafogo, aí foi para o Vasco. Se ele perdesse, ele estava eliminado daquele campeonato. Mas aí, num jogo difícil de virada, o Fluminense ganhou 3-2. O outro jogo muito importante foi ganhar do Flamengo, para tirar ponto do Flamengo também, né? Mais importante do que o Fluminense somar pontos foi segurar o Flamengo. Se o Flamengo ganha aquele jogo, né, terminou o primeiro tempo 3-2, se o Flamengo ganha aquele jogo, o mesmo empate, o Fluminense estava fora. Não ia conseguir chegar no final. Eu acho que talvez uma diferença que piore o Fluminense de hoje, como diz o Janot, seja essa tradição que o Fluminense adquiriu de jogador mais para o fim de carreira. Que, por acaso, foi o caso do Renato, né? Na época, mas que deu muito certo.
O Fluminense hoje tem Egídio, Henrique, Nenê, agora o Fred. É muito jogador Ganso. master. Ganso. A provocação. Ganso. Ganso tem só 30 anos, mas é um Aí é uma veterano provocação, fim de um carreira. veterano de 30 anos. Não, você tem razão, tem razão. É. O Ganso corre como se tivesse 40, né? Exato. Então, realmente, aquele time era jovem, pelo menos, né? Então, você tinha o Márcio Costa, que era um volante normal, mas era um cara que se matava. Tanto que acabou indo para o Flamengo logo depois e foi titular lá assim que chegou, né? O Jair foi para o Flamengo, demorou a ser titular. O Lira foi para o Flamengo, deu errado. E o Márcio Costa ficou lá porque era o carregador de piano. Se eu não me engano, o Jorge Luiz você está falando, né? Qual é o Jorge Luiz? Não, o Márcio Costa, né? Desculpa. Márcio Costa. Isso. Márcio Costa, se eu não me engano, ele foi tricampeão, né? Foi. 3 times diferentes, né? Acabou o estadual ali, né? Isso. Começou o brasileiro 2 semanas depois. O Djair, o Márcio Costa e o Lira já estavam no Flamengo. Isso. E o Márcio Costa foi campeão no ano seguinte com o Flamengo, né? E o Márcio Costa foi titular de cara. Foi a vingança do Kleber Leite. Ele queria desmontar o time do Fluminense a qualquer custo, né? A raiva era tão grande ali, ele acabou conseguindo, de certa forma. Ô, Alessandro, você imagina uma nova barrigada em 2020? Eu não consigo imaginar. Assim, olha, deixa eu explicar para vocês. Eu gosto muito de rock, né? E eu tenho um pensamento que é o seguinte: não se mexe em clássicos. O gol de barriga é um clássico, é único, está na história, não tem que ser mexido, não tem que ser reprisado nem refeito. Ele é único, está lá. Vai ser assim para o resto da vida e vai ficar eterno. A gente não tem que mexer nisso. Eu não quero pensar no gol de barriga, que vem um outro gol. Sim. É porque eu fiz só um paralelo, né? Na realidade, a pergunta é: você acredita que o Fluminense possa desbancar em 2020 como desbancou aquele time montado para o centenário, como falou o Bernardo? Acho. Inclusive que o Fluminense vai com faca nos dentes, hein? Depois de toda essa pilantragem que fizeram essa semana, hein? Assim, olha, em relação a essa pilantragem dessa semana, tem até um fato engraçado, né? O prefeito hoje cancelou, parece que fechou, não vai ter jogos aí, né? Porque tem até uma situação engraçada, porque logo depois desse pedido do Fluminense e do Botafogo, o Crivella fez um pedido à federação pedindo para que respeitasse o desejo do Fluminense e do Botafogo, né? E o presidente da federação respondeu dizendo que ele não tinha poder de pedir nem de nada junto à federação. Ele tinha cuidado da cidade do Rio de Janeiro, né? E ele realmente está cuidando da cidade do Rio de Janeiro. Ele proibiu os jogos e as competições. Então, é até engraçado uma situação dessa, né? Na verdade, é inexplicável por que eles estão com tanta pressa de voltar com esse campeonato, né? Mas eu acredito realmente que o Fluminense, eu vejo um grupo muito unido, eu vejo um grupo muito fechado. Acho que a gente precisa deixar o Odair trabalhar, é um profissional. Né? O futebol tem essa coisa de culpar muitos técnicos e não deixar os caras desenvolverem um trabalho. Né? Eu acho que tem que dar uma chance para esse cara trabalhar e mostrar a que ele veio. Né? O time, como o Bernardo falou, é razoável, não é um grande time, mas eu acho que pode surpreender positivamente, sim. Eu acho que a gente pode vencer o Flamengo, sim. Desde que o Fluminense, eu vejo assim, a chance do Fluminense é conseguir vencer esses 2 jogos que faltam e aí se manter como o primeiro lugar na classificação geral. Aí, né, porque isso impediria um título direto. E aí, no mano a mano, eu acho que aumenta a chance do Fluminense realmente conquistar o título. Mas voltando para 1995, voltando ainda lá em 1995, como é que foi a semana depois, Alessandro, depois do jogo, né? Na hora que você encontrava os seus amigos rubro-negros? Assim, né?
Antigamente, essa coisa da gozação era muito mais acirrada, né? Hoje, eu acho que até por causa do momento de sociedade que a gente vive e tal, existe a brincadeira, mas a brincadeira hoje eu acho que ela é muito velada. Na época, não. Na época, os próprios jornais faziam a brincadeira no dia seguinte, né? E eu tenho grandes amigos rubro-negros que falam para mim até hoje que o único time do Brasil que eles realmente respeitam é o Fluminense. Eles falam isso. Eu acredito que em função de momentos como esse de 95. Eu acho que o Fluminense mostra a sua força e a sua grandeza, né? Na cabeça deles era inconcebível, ele não passava na cabeça deles que o Fluminense poderia ter aquele feito, né? Porque eles realmente se colocam acima de todo mundo, né? Então, assim, a semana seguinte é uma semana de êxtase, né? No momento do gol, eu estava na arquibancada, eu estava próximo da Young Flu e eu só via a bola dentro, a bola entrando, né? Aquela coisa da gritaria, aquela euforia e a bola dentro. Eu só fui entender que o gol foi de barriga depois que eu cheguei em casa, né? Então, até chegar em casa, eu não tinha essa percepção, né? E uma noite sem dormir, aquela noite eu não dormi, foi sacaneando todo mundo, brincando com todo mundo, e a semana seguinte, eu me lembro que foi 2 semanas andando com a camisa do Fluminense. Eu tenho muitas camisas do Fluminense, e todo dia era uma camisa, um boné, era alguma coisa do Fluminense, sacaneando, brincando com todo mundo. Então, assim, foi um momento muito especial, né? São momentos especiais que a gente vive graças ao Fluminense. Foi espetacular. Tá certo. Eu tenho até um negócio interessante. É, eu moro em Brasília, né? Na época eu já morava em Brasília também, e o torcedor de Brasília é um torcedor bem diferente do torcedor carioca, óbvio, por questões óbvias, né? Que a gente assiste sempre jogo pela televisão, então o clima é diferente. A nossa cultura aqui em Brasília de assistir futebol é diferente, né? Porque no estádio você grita, você pula, na televisão você é mais contido, né? Então, quando eu voltei para Brasília, quando eu cheguei no dia seguinte, a gente saiu domingo à noite do Maracanã, o pessoal queria ir ainda para as Laranjeiras, aí eu dei um golpe de estado no cara que estava tomando conta do ônibus, mandei eles para o outro ônibus, falei, não, esse ônibus aqui vai voltar para Brasília, porque a gente tinha que trabalhar e tal, não era aquela molecada que estava indo só para se divertir também, né? A gente tinha trabalho no dia seguinte, a gente voltou, mas quando cheguei em Brasília, os torcedores rubro-negros, até os torcedores tricolores, viam a gente assim como uma celebridade por estar lá naquele momento daquele jogo, né? É diferente porque vocês estão aí no Rio, toda hora estão indo no Maracanã e tal. A gente não. Então a pessoa falou, pô, você foi no Maracanã, você foi assistir aquele jogo, como é que é? Como é que acontecia? Como é que eram as torcidas? Então você acabava sendo tratado meio com celebridade, né? Por estar um momento histórico daquele ali. Aí no Rio de Janeiro é um pouco diferente, né, Marcelo? Assim, a relação com os outros torcedores, principalmente depois de um jogo desse. Em primeiro lugar, em relação a isso que você falou, eu acho que as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos, por exemplo, os nossos netos vão poder chegar e dizer: o meu avô esteve presente no jogo mais importante, no jogo entre clubes mais importante da história do Maracanã. Está aqui a enquete com jornalistas para provar. Esse jogo foi o jogo entre clubes mais marcante, mais importante da história do Maracanã. Então não adianta vir a falar pressa depois para querer macular isso e dizer não é bem assim, não adianta se indignar, porque é fato. E eles estavam lá também, então eles vão ter que aturar isso para o resto da vida, né? Então, acho que a grande diferença é que, como o Alessandro falou muito bem, hoje mudou um pouco, né, essa questão da provocação. Se você faz uma provocação com rubro-negro no Facebook, eles te bloqueiam na hora. Eu parei de brincar com os flamenguistas no Facebook porque vários amigos meus me bloquearam porque eu ficava provocando o Flamengo, entendeu? Então, assim, hoje não aceitam mais esse tipo de provocação. O que se fez, o que os jornais fizeram de botar uma coroa e um cetro na mão do Renato Gaúcho,
Hoje a torcida do Flamengo se sentiria ofendidíssima, ia pedir respeito, ia fazer manifestos pedindo respeito. Então, futebol... Nota de repúdio, né, que está na moda. Nota de repúdio, exatamente. Então, assim, naquela época era muito mais saudável, né? Você brincar e provocar os colegas era muito mais saudável do que é hoje, infelizmente. Eu me lembro bem, quando o Flamengo fez 2-2, eu estava na arquibancada, né? Na arquibancada, e muita gente começou a sair, né? Eu me lembro que do meu lado tinha uma família e alguns queriam ir, se eu não me engano, eram o pai, a mãe e 2 filhos, sabe? E aí o pai e a mãe queriam ir, foi levar o outro filho e um não queria ir, e aí o outro brigou com ele, porque você vai ficar aqui vendo, dando moral para esses caras comemorarem, vamos embora e tal. E o cara falou, não, eu vou ficar, né? E aí, pouco tempo depois, não sei se chegou a 1 minuto depois, saiu o gol, né? E esse menino que ficou, ele estava chorando já. Mas ele preferiu ficar chorando vendo o jogo ainda, ali presente, né? E aí, quando saiu o gol, ele continuou chorando, só mudou o motivo, né? Ele continuou chorando, só mudou o motivo e a família dele voltou, né? E aí foi aquela festa, foi um negócio assim muito emocionante também, né? Foi Eu acho muito que interessante. o torcedor do Fluminense, ele aprendeu desde cedo que ele jamais pode sair antes do apito final, porque Não o que a pode. gente ganha de títulos no último minuto, né? Há quantas décadas o Fluminense ganha títulos no último minuto? E são raros, eu não sei se vocês lembram, do Fluminense ter perdido algum título no último minuto. O contrário não acontece. O contrário não acontece. Agora a gente tem que sempre ficar até o final, não dá para sair antes, não. Por 2 vezes eu estava no Maracanã, né? Foi esse gol do Renato, não foi no último minuto, né? Foi aos 42, mas nas circunstâncias a gente pode considerar que foi no último minuto. E aquele do Antônio Carlos contra o Volta Redonda, eu também estava no Maracanã naquele jogo ali, né? É verdade. Aquele gol de nuca, 2005. né? Que ele marcou. Bernardo, você estava na arquibancada naquele jogo? Eu estava na tribuna da imprensa, que é na altura da arquibancada. Eu era frila da Placar. Eu estava começando a ser jornalista, era recém-formado. Formei em 94, mas eu estava na imprensa, que também foi invadida pela torcida do Flamengo, que nem o Janot viu na cativa, a imprensa também foi invadida. Até porque, Bernardo, o setor da imprensa já era a torcida do Flamengo. Já era, exatamente. Então, Bernardo, como é que era essa relação entre jornalistas com relação aos times que eles torciam? Cara, eu acho que é mais ou menos como é hoje. Assim, na imprensa, lá ali na zona da imprensa, o cara tenta comemorar um pouco menos. Mas, tipo assim, se tem 3 ou 4, eles já se abraçam, já dá meio no meio. Mas tenta manter um certo... Mas, tipo assim, também, eu não vejo nada de errado nisso, sabe? O cara assistir um time. Ele tem que ter discernimento na hora de ser jornalista. Mas na hora de torcer, pode torcer, não vejo problema nenhum. A gente que é crítico, o Janot de cinema, eu sou crítico de música, a gente sabe. É um desafio que a gente enfrenta a vida toda. Fala mal daquilo que a gente gosta, fala bem daquilo que a gente não gosta, é do jogo. Então o jornalismo tem sempre isso. Então, eu acho assim, que pode ser desrespeitoso o cara provocar um colega jornalista que está do lado, alguma coisa assim. Agora o cara torcer pro time dele, não tem problema nenhum. Pois é, e falando nessa questão, né? Eu trabalho em rádio Acho também, que o Rogerinho né? está entrando aí. Ó. Olha aí, olha Opa. que beleza. Vamos lá. E vamos esperar aqui, depois eu continuo. Opa! Aê! Olha Salve. quem tá aí. Deixa eu anunciar, deixa eu fazer um anúncio em reverência. Rogério Ramos de Lima. Hoje, com 51 anos, natural do Rio de Janeiro, não é isso, Rogerinho? Campeão carioca em 1995, 18 jogos, participou de 18 jogos daquela campanha, foi o vice-artilheiro do Fluminense com 7 gols, ficando atrás só do Leonardo, que marcou 9 gols, né? Participou daquela grande final de 1995, deixou o campo ali no finalzinho para a entrada de um grande ídolo do Fluminense, do Ézio,
né, Rogerinho? E o Rogerinho que tem... Rogerinho, eu estava fazendo um levantamento aqui da campanha de 95, você tem uma participação fundamental naquela campanha, porque você fez 2 gols num jogo que a gente tinha comentado aqui um pouco antes, que se o Fluminense não ganha aquele jogo, ele não tinha sido campeão, que foi aqueles 4-3 contra o Flamengo. E você marcou 2 gols no segundo tempo, o Flamengo estava vencendo por 3-0. Você marcou o primeiro gol aos 3 minutos num passe do Renato, você ajeitou de direita e bateu de esquerda, e aos 43 minutos de cabeça, você se antecipou ao Gelson, se eu não me engano, num cruzamento do Ronald, fazendo o Fluminense 4-3, num dos jogos mais emocionantes, num dos Fla-Flus mais emocionantes, talvez o segundo mais emocionante daquele jogo. Muito obrigado, Rogerinho, pela sua presença, um prazerzaço estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, Mauro. Como eu citei antes, aos 43 do segundo tempo, eu tenho que estar nesse bate-papo com vocês. Agradeço aí o convite, né? Não só do Mauro, do Paulo também, e os que estão participando aí dessa videoconferência aí, dizer para vocês que é uma honra, né, ser, de repente, citado para participar junto com vocês desse bate-papo, e também falar daquele jogo, né, cara? Daquele jogo de 4-3, para mim foi histórico. Exato, eu me lembro muito daquele jogo, Rogerinho, em que a torcida do Fluminense não estava assim tão confiante naquela fase final, porque o Fluminense estava meio altos e baixos, né? O Flamengo tinha um time centenário, Romário, melhor do mundo, aquelas coisas todas, e o Fluminense foi ganhando confiança aos poucos. E eu acho que o jogo contra o Vasco, 3-2, e os 4-3 contra o Flamengo, colocaram definitivamente a confiança tanto na torcida quanto no time, né? É verdade. Eu e Leonardo, assim, eu já participei de outras lives, e eu e Leonardo, nós éramos banco de reserva, né, até o Leonardo pegar a vaga do Ézio, né, do nosso saudosíssimo Ézio, e o Luiz Henrique se machucar, né, no momento do clássico, onde eu pude entrar e dar sequência a todo o campeonato. Só que as partidas anteriores que nós estávamos entrando, nós estávamos decidindo, né, nós estávamos fazendo os gols, né, e imagina o Joel, o Luiz Henrique, craque de bola, e o Ézio, com a sua história que tem no Fluminense, quer dizer, 2 jogadorzaços que estavam em alta, né, na época, porém, com algumas críticas por parte da torcida, da imprensa, e eu e o Leonardo quietinho ali, só entrando e fazendo os gols, quer dizer, tanto, como você falou, aí terminou com eu e o Leonardo como os artilheiros daquele campeonato, quer dizer, foi um momento que João Santana ele teve que ter coragem e teve coragem de lançar a gente no momento decisivo. Marcelo, Bernardo, Alessandro, mesa aberta para todo mundo. Eu queria só aproveitar a deixa, Rogerinho, prazer aí estar contigo. Essa deixa do Rogerinho é muito importante para falar da importância do Joel também, que a gente não falou aqui no nosso papo, porque barrar medalhões não é fácil, não. Tomar essa decisão de botar 2 caras desconhecidos, tirando um Luiz Henrique, o Messier, né, e o Ézio, que era um ídolo da torcida, isso é que o torcedor hoje tem que entender. Muitas vezes o ídolo tem que ir para o banco mesmo e aceitar ir para o banco se tem caras que estão jogando mais, que estão no banco e podem estar no titular contribuindo mais para o time, né? Então, acho que isso que o Rogerinho falou é uma lição. Agora, o que eu queria perguntar para o Rogerinho, a gente reviveu aqui alguns jogos dessa trajetória e, assim, o Mauro falou desse 4-3 contra o Flamengo, só que eu acho que o jogo antes do Fla-Flu final que mais me marcou, que eu queria saber se, na sua opinião, foi um jogo importante, se vocês sentiram que naquele jogo o Fluminense ia ser campeão. Para mim foi o 3-2 em cima do Vasco, porque aquele jogo foi tão surreal, aquele gol do Lira, que parecia um gol espírita, né? Que ele vai cruzar a bola e a bola entra, e depois no segundo tempo teve uma expulsão, não sei se nossa ou de alguém do Vasco, não me lembro direito,
mas era um jogo improvável, e o Fluminense ganhou, e ali ele continuou com chance. Quando aconteceu aquilo, para você ter uma ideia, eu nem fui ao Maracanã nesse jogo, porque eu falei, o Fluminense não vai ganhar, vai estar eliminado. E eu ouvi pelo rádio. Quando o Lira fez aquele gol, eu falei, não, agora a gente vai dar arrancada e vai ser campeão. Queria saber o que vocês sentiram naquele jogo, Rogério. Naquele jogo, como eu citei antes, eu e o Leonardo, nós estávamos no banco de reserva. Nós entramos naquele jogo, mas a gente colocou fogo no jogo, de tal forma, tanto é que o Leonardo fez os 2 gols, né? Sim. Fez 2 gols nessa vitória de 3-2, e dizer que foi aquele, como você falou mesmo, Marcelo, que aquela partida contra o Vasco, rapaz, foi o pontapé inicial para a nossa arrancada. Porque logo após, não lembro qual foi o jogo, mas depois veio o clássico de 4-3, né? Entrerriense. Entre um jogo e o outro foi contra o Entrerriense. Então, Entrerriense, eu acho que foi na Laranjeiras. Provavelmente nós... Laranjeiras. E eu acho que nós vencemos a partida, não lembro quanto é que foi. 4-1. 4-1. Enfim, eu acho que esse jogo eu fiz gol. Eu não lembro, eu acho que esse jogo aí eu fiz gol. Aos 8 minutos do primeiro tempo, você abriu o placar. Então, e daquele jogo do Vasco, como o Marcelo falou, assim, foi uma injeção de ânimo para todos nós, porque ali nós vimos que, opa, a gente pode chegar, né? Porque nós estávamos ali muito atrás daqueles que estão pontuando lá em cima, é o caso do Botafogo, do Flamengo, né? Mas o que mais é interessante naquela arrancada foi que o grupo se fechou, tá? Ali o grupo se fechou, o grupo começou a acreditar no potencial da arrancada, e foi dessa forma. E dali o Leonardo, acho que ele assumiu a posição, e logo após foi eu assumir a posição, infelizmente, com a contusão do Luiz Henrique. E, Rogerinho, qual era a sua posição? Porque eu tenho a impressão de que você, para 1995, era um jogador muito moderno, que você participava muito da marcação, né? Você estava ali organizando o meio campo e aparecia para fazer gol. Você era o quê? Você era atacante? Bernardo, assim, vou falar com toda sinceridade. Todos os treinadores que passou no Fluminense, que trabalhou comigo, eles me fazem essa mesma pergunta. E eu falo para eles assim, olha só, quando fala do jogador moderno, em 95, sem eu saber, eu já fazia essa função. Como jogador moderno, mas não se falava de jogador moderno naquela época. Mas, enfim, eu participava na frente como um jogador surpresa, porque eu, bem fisicamente, eu fazia a função de marcação, eu fechava o meio como o Joel queria, que eu fechasse o meio na marcação também, e cadenciasse o jogo, porque eu não era um jogador veloz, eu era um jogador que cadenciava o jogo. Eu usava velocidade em alguns momentos, mas eu não participava do jogo em velocidade. Não era um ponta. Não era um ponta. Uhum. Eu era um jogador que participava assim, muito na marcação, muito mesmo. Lira sempre me elogiava, o Lira, por ser experiente, ele me elogiava sempre. Ele falava, Rogério, meu filho, fica do meu lado aqui, que aqui não vai passar nada. Porque ele sabia do meu poder defensivo, de combate. Mas só que as pessoas se preocupavam com o Renato, com o Ézio, com o Leonardo, e eu chegava como elemento surpresa e fazia os gols. Perfeito. E deu certo. Inclusive, no primeiro gol que você fez no 4-3, aos 3 minutos do segundo tempo, né, o Djaí vem pelo meio, ele coloca para o Renato está de costas, se eu não me engano, para o Jorge Luiz, né, e ele dá um tapa de primeira para você, que você entrava.
Você não estava isso do aí. lado do Renato, você estava fora da área, né? No começo da jogada, você percebe que algo vai acontecer, você passa pela linha da bola e já quando você recebe, você já está em velocidade, você ajeita com a perna direita e bate de esquerda, né? No canto do Roger. Roger era o goleiro, se eu não me engano, do Flamengo, né? Então É ali verdade, Mauro. a leitura foi muito interessante. Eu falo sempre, eu não fui um jogador para a torcida, né? Eu não fui um jogador para fazer espetáculo, fazer jogadas bonitas. Só que eu coloquei na minha cabeça que o jogador ele tem que cumprir a função que o treinador pede. Isso, a minha carreira foi toda assim. Até fora do país, quando eu fui, eu não entendia muito bem o francês na época, mas ele falava um esquema que eu pelo menos montando o esquema ali, eu fazia o que ele pedia. Mas eu tinha que fazer gol, porque para mim o jogador ele tem que fazer gol, ele tem que participar no momento de ataque. Já que ele não tem faro de gol, né, não tem não é um jogador oportunista, mas ele tem que estar perto do gol, uma hora a bola vai sobrar. Eu não era diferente. Já que eu não era jogador de espetáculo, eu era jogador de esquema, jogador de posicionamento, mas eu vou lá fazer um gol, filho. Uma hora eu vou lá, vou estar na área, mas você só faz gol se você estiver na área. Se você ficar fora da área, você não vai fazer gol, não adianta. E eu coloquei isso na cabeça e minha carreira, claro, eu encerrei com 15 anos de carreira praticamente. Gente, eu sempre botei na cabeça, eu tenho que estar na área. E graças a Deus, em todos os clubes que eu passei, fiz gol. Alessandro. Então, Rogerinho, queria te fazer uma pergunta. Você falou que a partir lá daquele jogo do Vasco, o grupo se fechou muito e passou a acreditar. Vocês tinham uma noção da condição histórica e do potencial que vocês poderiam escrever com aquela vitória? Vocês tinham noção de tudo que vocês poderiam criar? Vocês sabiam, vocês conversavam entre vocês de que uma possibilidade de vitória ali, uma vez que o Flamengo tinha montado aquele super time, vocês conversavam sobre isso? Alessandro, caramba, rapaz, eu vou te falar que quando nós chegamos nesse clássico do Vasco, até então, nós éramos um mero participante, tá? Assim, nós estávamos um time ainda crescendo na competição, com o Joel indeciso em algumas posições, tanto é que tinha entrado Edinho no meu lugar, trocava, às vezes era outro no jogador, a zaga era Paulo Pave, depois virou... Quer dizer, assim, era uma indefinição de posições. Quando chegou esse jogo contra o Vasco, quando nós vencemos um clássico, e na maneira como foi de virada, com 2 gols do Leonardo, assim, nós ainda não pensávamos na história que isso poderia acontecer com relação a esse time, ao campeonato, que está hoje nós estamos ainda vivenciando como um clássico da história, assim, de Fla-Flu, né? Poxa, eu ouvi dizer aí, acho que, não sei qual foi o jornal, não sei qual foi, que comentou que aquele 3-2 foi um dos clássicos mais empolgantes do Maracanã. Pô, Rogerinho, a gente falou disso antes de você entrar. Esse clássico foi eleito por uma enquete com 70 jornalistas o jogo entre clubes mais importante da história do Maracanã. Dos 70 anos do Maracanã, foi o gol de barriga. Caramba! Então, chega até me arrepiar, porque isso fica na história. Então, quer dizer, isso eu já vou contar para os meus netos. Eu falei assim, vovô participou de um jogo de 3-2, gol de barriga, do nosso amigo Renato Gaúcho, e o vovô participou do primeiro gol, ele fez a jogada pela esquerda. E falando da história, falando dos jogos, quer dizer, só jogos emocionantes, só jogos empolgantes. Quer dizer, se vocês são tricolores, vocês sabem melhor do que eu que não teve jogo fácil.
Teve um jogo contra o Bangu, que ganhamos de 1-0. Meu Deus do céu, que jogo difícil. Foi depois do 4-3 e eu fiz o gol. Quer dizer, eu saí como assim, ali sim, ali eu assumi a condição de titular verdadeiramente, né? Um detalhe, o Rogerinho, que você falou do jogo Fluminense e Vasco, que ainda não tinha acendido aquela fagulha, né? Ainda não tinha acendido aquela chama, melhor dizendo. 12.720 pagantes naquele jogo só, Fluminense e Vasco. Para você ver, as duas torcidas não estavam acreditando. Verdade, então, para você ver, quer dizer, era um clássico com muita indefinição ainda em relação a time do Joel, né? Porque o Joel realmente estava indeciso, ou estava meio assim com o time ainda estava cambaleando, mas depois se acertou, depois que o Joel, não desmerecendo os outros jogadores, mas que depois que colocou Márcio Costa, desde aí, e o Teo naquele meio, não passava nada, filho. Ali não passava nada. Todos 4 com poder de marcação e todos 4 com poder ofensivo. O Joel Santana, o Rogerinho, ele é muito, né? Ele se tornou até uma figura folclórica, né? A prancheta do Joel, as frases do Joel. Como é que era o Joel Santana como técnico, como profissional? Assim, Joel folclórico, né? O Joel assim, ele por ser uma pessoa formidável, né? O Joel, ele foi fundamental na minha carreira, tá? Também. Foi um dos, não só Carlos Alberto Torres, o saudoso Carlos Alberto Torres, que também gostava muito do meu trabalho. O Edu, o irmão do Zico, também gostava muito do meu trabalho. São 3 treinadores que me ajudaram muito na minha carreira. O Edu, o Carlos Alberto Torres e o Joel Santana. Esses 3 foram fundamentais na minha carreira, porque eles acreditaram no meu trabalho. Eles, sim, acreditaram e me deu crédito. Eu vou embora. Só que o Joel Santana, já que ele me conhecia, ele falou assim: meu filho, olha só, eu te conheço, isso ele falou para mim, eu te conheço na época do Campo Grande, na época que tu jogava na equipe pequena, eu te via lá, porque eu treinava o América, e Campo Grande e América, você já fazia gol. Só que é o seguinte, eu vi você marcando também, você é lateral ou você é ponta? Eu sou os dois. E foi dessa forma que ele conseguiu conciliar entre a marcação, o meio e o ataque. E ele me colocou numa posição que deu certo. E por ser o Joel Santana, por ser uma pessoa formidável fora de campo e dentro de campo, tá? Foi sensacional na minha carreira. Bernardo. Então, a gente estava falando aqui mais cedo, Rogerinho, que eu acho que o time de 95 de vocês, até por isso que você falou, desse meio-campo pegador, talvez fosse um time que merecesse mais o apelido de time de guerreiro, que acabou sendo o time de 2009, que é um time maravilhoso, claro, mas o time de 2009, da época da Unimed, é um time mais estrelado, né? Um grande jogo com estrelas, jogadores mais consagrados. E vocês eram um time mais operário ali, que talvez tenha sido o que carregou o time para o título. Verdade. Não, eu não tenho dúvida disso. Tá, Bernardo? É que quando eu vi essa história de guerreiro para cá, guerreiro para lá, falei, gente, cheio de jogador, cheio de craque no time, não é guerreiro não, filho. Guerreiro é aquele que, salário atrasado, 4 meses salário atrasado, 5, e chegar dentro de campo, meu filho, colocar essa camisa aí, essa camisa, vestir, honrar ela, honrar mesmo. Nós honramos a camisa do Fluminense. Nós queríamos colocar o Fluminense lá no topo. E com isso, nós fizemos com trabalho, olha só, com trabalho, salário atrasado, e com alguns jogadores que não tinham nem dinheiro para treinar, os mais experientes ajudavam.
Para você ver, eu morava em Campo Grande, tá? Eu continuo morando em Campo Grande. Eu saí de Campo Grande todo dia para Laranjeira. É uma estrada, filho. Nossa. Ó, é E chão. naquela época, então, né? Naquela época, então, eu pegava meu carrinho, chegava lá, meu filho, é coisa de 1h30, com trânsito na Brasil, enfim. E tinha jogadores que não tinham condições de colocar seu combustível e tal. O Renato ajudava, o Ailton ajudava, o Lira, né? Enfim, eu não, porque eu era mais jovem ainda, com um salário um pouco mais baixo, né? Agora o Renato ajudava os mais necessitados, né? Naquele momento, né? 4 meses salário atrasado, às vezes chegávamos a 5, e ganhar título. Duvido se isso acontece hoje, duvido. Rogerinho, o Alessandro, né, que tá nosso companheiro ali, ele tá com a camisa daquele ano. Inclusive, ele ganhou essa camisa do Renato Gaúcho, né? Uma camisa que você envergou durante aquela campanha, né, de 1995, né? E o Alessandro tá usando essa camisa que ele ganhou do Renato, né, o Alessandro? Ele falou aqui um pouco antes do Rogerinho chegar. Acho que a conexão dele tá ruim. Acho que Ele travou. Congelou ali. Eu me lembro, só enquanto ele volta... A conexão dele tá falhando. Mas vai lá, Bernardo. Não, só um detalhe. Eu me lembro, eu imagino que o Janot tenha ido também, do amistoso Fluminense e Hyundai nas Laranjeiras, lembra? Quando fechou esse patrocínio aí. Nossa, fez bem. Lembra, Rogério? Era meio pré-temporada, não era? Ô, Bernardo, eu vou te falar uma coisa. Olha só. Eu tô doido para ver aquele gol. Porque eu fiz o gol. Eu fiz o gol. Eu acho que foi 1-0. Não sei se foi 1-0, 1-1. Eu fiz o gol de voleio. Eu não acho esse gol de jeito nenhum. Contra o Hyundai? Eu fiz um gol de voleio. Vamos procurar isso. Eu tentei, Bernardo, já tentei no YouTube, já tentei já tentei tudo quanto é lugar. Quando eu fui até fora, eu fui trabalhar fora do país, né? Fui jogar no mundo árabe. Caramba, eu falei assim, eu vou encontrar aqui. Não achei esse gol. Mas Aí, o Alessandro voltou. O Hyundai era o time da fábrica de automóveis? Não era um time Era. Ah, é? E aí, quando o Fluminense jogou com o Hyundai, a gente ficava brincando. Ih, amistoso com o Jundiaí hoje, vamos lá. Mas fala, Alessandro. Eu tenho um amigo meu e a cultura é um pouco diferente, né? Então, os atletas japoneses, eles são funcionários das empresas que dão nomes ao time. Eles são funcionários como se tivesse carteira assinada, né? Então, quando acaba a temporada, eles não estão de férias, eles não ficam em casa. Eles trabalham nas empresas. Eles vão trabalhar. É muito diferente. É bem diferente daqui. Legal. Então, eu acho que o Bayer começou assim, né? Começou assim. O Bayer Leverkusen, né? Que também é o time de uma indústria. Isso. Ô Rogerinho, naquele jogo do Fla-Flu dos 3-2, algum momento, o Fluminense fez um primeiro tempo espetacular. O Fluminense fez, a gente estava até comentando aqui, que calou a torcida do Flamengo, que era quase 70% do Maracanã, era a torcida do Flamengo, né? E o Fluminense calou a torcida do Flamengo no primeiro tempo com um primeiro tempo espetacular. O Leonardo jogou demais naquele primeiro tempo, né? O Leonardo, uma movimentação incrível, foi um primeiro tempo esplendoroso do Fluminense. Mas no segundo tempo o Flamengo veio forte, a bola na trave do Branco, começa uma reação do Flamengo, o gol do Romário, o gol do Fabinho. Em algum momento, naquele segundo tempo, depois daquele primeiro tempo espetacular, você sentiu que o Fluminense não chegaria? Caramba, olha, assim, primeiro tempo, como você falou, sensacional. Olha, o Fluminense não tinha jogado no primeiro tempo tão bem em todo o campeonato
e jogou nessa final. E contra o Flamengo, então, com o Romário e companhia, nós não esperávamos que o Flamengo ficasse assustado com a pegada que nós tivemos naquele jogo, principalmente no primeiro tempo. Nós, do meio de campo ali, eu, Dejaí, Ailton e Márcio Costa, falamos assim, vamos apertar, Renata, aperta lá, Leonardo, aperta lá que a gente vai encurralar o Flamengo para a gente, ele não ter espaço para jogar. E deu certo. Deu certo. Porém, entramos no vestiário, né, muito feliz, porém com 2-0, mas ao mesmo tempo o Joel preocupado, porque muita euforia. Entramos com euforia e muita gente falando no vestiário, e muita gente falando, os jogadores mais experientes citou assim, calma, que não ganhamos nada ainda. E o Joel querendo falar e as pessoas, às vezes os bastidores não, às vezes a comissão técnica, às vezes, né, funcionários que estão em volta, ficam muito eufóricos também, né, no vestiário e tal. Aí o Joel queria falar alguma coisa e não conseguia, né, passar para a gente não ficar também naquele clima do já ganhou. Ele deu um grito, rapaz. O Joel deu um grito, teve que dar um grito. Deu um grito e a galera, opa, o que está acontecendo? Aí foi a hora que ele falou assim, galera, olha só, não ganhamos o jogo. Pronto. Aí a gente deu uma relaxada, tal, beleza. Vamos realmente entrar para o jogo de novo, 0-0, 0-0, 0-0. Tanto que começamos o segundo tempo até bem. Olha só, começamos até bem. Mesma situação do primeiro. Só que é aquele que você falou. Recebemos uma bola na trave do Branco. Rapaz, o Maracanã parecia que tinha 70 mil pessoas, não. Parece que era todo flamenguista, porque eles vieram com tudo, rapaz. Eu só ouvi a torcida do Flamengo e a gente, ao mesmo tempo, gente, não pode recuar, mas recuava automaticamente, porque era pressão, e a gente não sabia para onde jogar. Isso, assim, nós, como jogador, isso não adianta a gente falar, tem que ter alguém que baixa a bola. Isso no jogo acontece, sabe? A pressão da equipe adversária faz com que você recua automaticamente e você perde a noção e você até entrar no jogo novamente, tem que acontecer alguma coisa. Ou alguém, né, esfriar o jogo, cair, né, para dar uma esfriada no jogo, um goleiro, né, o que acontece, né, o que acontece no nosso dia a dia, né, o goleiro às vezes para acalmar assim o ânimo, dá uma caída para dar uma resfriada, enfim. E o Flamengo continuou pressão. Quando empatou, aí sim, quando empatou, eu saí do jogo, o Lira foi expulso, nós descemos para o vestiário. Ali, eu falei assim, Lira, o jogo estava em nossas mãos. O Lira falou assim, Rogerinho, nem fale isso, cara. Um jogo bom para a gente. Mas só que não demorou muito. Quando ele falou isso, entrou o Chimbica correndo, o saudoso Chimbica, né? Saudoso Chimbica, descendo o vestiário, gritando, gol do Ailton, gol do Ailton, gol do Ailton. Do jeito que nós estávamos no vestiário, cheguei até a me arrepiar. Do jeito que eu estava no vestiário junto com o Lira, eu nem lembro se eu estava com shorts de sunga, de meia, só sei que eu fui subindo para saber. E o Lira também subindo de novo. Quando a gente olhou para o placar, a primeira coisa que a gente viu, Lira, vamos olhar para o placar. Se é verdade, se é mentira. Olhando para o placar, 3-2 de Fluminense. Falei, Lira, olha, é Deus, filho. É Deus. Porque tu foi expulso. Depois o Lima foi expulso. Olha, rapaz, coisa de louco, rapaz. É coisa que papai do céu falou assim, tinha que ser,
O tricolor da Laranjeira. Inclusive, o Rogerinho, o Vanderlei Luxemburgo fez uma mexida no Flamengo, inclusive do seu lado ali. Ele tirou o Marcos Adriano, lateral direito, e botou mais um atacante, né? Botou o Rodrigo e puxou o Fabinho para o meio. E botou o Charles Guerreiro como único cabeça de área e puxou o Fabinho para lateral direito. Quando o Lira foi expulso, e aliás o gol do Fabinho, ele já estava como lateral direito, né? Essa mexida aí, ele aumentou o poder de marcação ali pelo seu lado, que era por onde o Fluminense estava chegando muito com você e o Lira. Verdade, verdade. E tanto o Fabinho, quando ele fez aquela jogada lá, a vontade era tanta de tirar aquela bola, que ele driblou 3, gente. Estava eu, Lira e o Márcio Costa. Quando ele ameaçou chutar, eu falei, eu estiquei a perna, Lira esticou a perna, o Márcio Costa esticou a perna, ele cortou, rapaz. Ele driblou 3 jogadores numa jogada. Aí chutou com a perna esquerda, que ele também não é canhoto, conseguiu fazer o gol. Mas tudo serve de aprendizado para nós, né? Mostrar que futebol, só quando o juiz fala assim, ó, apita e fala assim, ó, encerrou o jogo. Enquanto houver 1 segundo de jogo, filho, tudo pode acontecer no futebol. Vamos rodando aí, Alessandro. Opa, Marcelo. Não, porque o Rogerinho falou em 70 mil, Rogério, eram 120 mil presentes. Meu Deus! Aí tá vendo? 112 mil pagantes, 120 mil presentes. Então você imagina. Olha só. Mas era mais ou menos a quantidade da torcida do Flamengo, era mais ou menos isso, 70 mil de flamenguistas. O Flamengo 70, era mais 80 mil era flamenguistas. O Fluminense estava ali entre 60, aliás, entre 30% e 40% só. Mas você sabe uma coisa que talvez o Rogerinho possa confirmar ou não, assim, o Fluminense sempre sofre, especialmente nos últimos anos, com as interferências da arbitragem, né? Assim, me parece que o Léo Feldman sempre pareceu um cara bastante íntegro, né? Bastante sério. Se fosse um juiz mal intencionado, podia ter marcado mão do Renato ali, você não acha, não? Caramba, assim, na verdade a jogada, por que o árbitro colocou o gol do Ailton? Porque se você vê a jogada, gente, parecia que realmente era gol do Ailton, tá? Por quê? Eu não sei onde estava a posição do árbitro, ele com certeza, a jogada foi linda do Ailton. Eu brinquei com ele e falei, Ailton, eu tô aqui praticamente quase 6 meses contigo. Você nunca fez essa jogada. Essa jogada. Tipo a do Fabinho, né? Em cima do Charles, que eu. Não, foi tipo a do Fabinho. Que também não era de fazer aquele tipo de jogada. Não era de fazer aquilo, E o Ailton, você vê aí, o Ailton não era de fazer essa jogada, de cortar para cá, cortar para lá, cortar. Não. Ailton é um baita de um jogador com a função muito parecida com a minha, porém com mais qualidade. Ailton tem muito mais qualidade, mas não fazer gol. Vale brincar. Ailton, você tem um gol no campeonato, Ailton. 2 gols agora. Ailton, essa jogada aí, filho, essa jogada de Pelé, rapaz. Você não é jogada sua, não. Aí ele ria muito, né? Mas parecia sim com um gol. Parecia o árbitro, a visão, porém, eu acredito que gol do Ailton. Gol do Ailton. Que tanto que bateu na súmula ele chegou a colocar Ailton, se eu não me engano. Até hoje na súmula o gol do Ailton. Até hoje. Eu não sei se ele poderia mudar, não sei se ele tem tantas horas para mudar, enfim. Mas acho que não mudou, não. Acho que até hoje está com o gol do Ailton. Mas você sabe que uma coisa, toda vez que eu revejo esse lance até hoje, eu penso que se esse jogo fosse hoje, ia ter o VAR, rapaz. Imagina, que ia quebrar o clima todo. O VAR ia ficar 1 hora analisando ali se bateu aonde. Bem lembrado, se tivesse o VAR. Foi impedimento. Imagina a tensão. Eu estava do outro lado da arquibancada, a torcida do Fluminense estava do lado oposto em que o gol saiu, né? A gente demorou a perceber que tinha sido gol.
A gente demorou percebeu, né, Alessandro? Você estava na arquibancada também, demorou a saber que tinha sido gol, porque a gente só foi perceber o gol porque os caras que estavam em campo saíram correndo cada um para o seu lado, né? Se você perceber, os jogadores do Fluminense correram cada um para um lado. Né? Diferentemente, assim, que geralmente, quando sai o gol, sai todo mundo para cumprimentar quem marcou o gol, que eu acho que nem os jogadores sabiam direito quem tinha marcado. Não, e tem o fato também de que, na geral, era todo mundo Flamengo, ninguém se mexeu na geral atrás do gol. Então, parece que não aconteceu A gente nada. demorou assim alguns segundos para perceber que tinha sido gol. A gente foi saber que tinha sido gol quando a gente viu o pessoal correndo para longe do lance, sabe? Eu estava muito próximo da Yang Flu e duas coisas ali me chamam a atenção. É uma imagem que também fica na mente, né? Eu vi a bola dentro da rede e vi o Renato correndo. Então, quando eu vi o Renato correndo, começou o barulho. Começou a torcida a ficar ensandecida. Mas o gol propriamente dito, eu só fui ver depois. Eu não consegui ver na hora. Eu não consegui ver o gol. O gol, eu vi a bola dentro da rede já. Exatamente. Entendeu? E aí o Renato deu e foi aquela confusão. Aí foi a confusão. Entendeu? Aí que eu entendi que tinha sido gol. Assim, eu acredito que se não fosse a barriga do Renato e ficou na história como gol de barriga, de repente nem nós comentaríamos esse jogo. Apesar que foi um jogo marcante, né? 3-2, mas o gol, a famosa gol de barriga ficou um nome assim meio, tipo assim, que marca para o resto da vida, né? Eu acredito simbólico. Simbólico, né? Total. Não, o drama, parte do enredo é o gol de barriga. Né? É o clímax, né? Mas foi um jogo muito marcado, né? Assim, porque você teve um primeiro tempo muito marcante do Fluminense, né? Um segundo tempo em que o Flamengo foi crescendo paulatinamente, bola na trave, né, travessão do Branco, o gol do Romário, foi o primeiro gol do Romário contra o Fluminense em toda a carreira do Romário, né, do Vasco, foi o primeiro gol dele contra o Fluminense. Depois o gol do Fabinho, quer dizer, foi um negócio que foi crescendo, o drama foi crescendo, né? Não, tem mais uma coisa, se não fosse a barriga do Renato, se não tivesse com a barriga, a bola não ia entrar. Exato. Além das expulsões, né? A expulsão do Sorley no primeiro gol do Flamengo, junto com o Marquinhos, que aquela foi uma expulsão complicada, porque o Sorley era um baita zagueiro, né? Você perdeu um zagueiro naquele momento em que o Flamengo estava crescendo e marcando o primeiro gol, depois teve a expulsão do Lira, e como foi a expulsão do Lira, né? A entrada do Lira foi assim, criminosa, né? O jeito que o Lira entrou foi para tirar o Fabinho da carreira, né? O jeito que ele entrou no Fabinho, né? E ali o Fluminense com um a menos, dois jogadores a menos, né? Dois jogadores. O Fluminense estava naquele momento com 9 só em campo, um a menos que o Flamengo. O Flamengo era mais time que o Fluminense, o Flamengo crescendo. Era um drama terrível, Rogério. Verdade. Tanto é que o Renato brincou, que falou assim, Lira, depois daquela tua entrada tinha que sair direto para a cadeia. Foi uma entrada terrível. Até hoje, quando eu vejo aquela entrada do Lira, né, me dá assim uma sensação ruim, sabe? Sabe? Nossa, foi terrível a entrada dele. A entrada foi dura. Ele falou depois, o Rogerinho, assim, o que passou na cabeça dele para ele dar uma entrada daquela? Assim, o clima do jogo, né? Assim, quando o Flamengo empata, bate uma tristeza. Assim, a gente estava com um jogo assim bom, um jogo na mão, né? Tocando bem a bola. Quando faz 2-1, estava ainda, galera, olha só. Vamos manter a pegada, calma que vai dar tudo certo. A gente conversava muito dentro de campo. Só que aquela jogada do Fabinho, quer dizer, e acontece o gol, o Lira bota a mão na cabeça e eu também boto a mão na cabeça. Falei, Jesus, rapaz, agora temos que correr atrás. Quer dizer, aí eu saio, aí já, né, aí entra o Ézio. Aí, quer dizer, vira uma situação... Aí, olha só, aí vem a jogada.
O Lira, né, provavelmente estava cabeça quente, né? Quente, quer dizer, ele de repente nem é a intenção de quebrar ninguém, né? De repente a intenção é chegar duro assim numa jogada, só que as pernas dele subiram, né? Foi em cima do joelho e isso causou espanto pro pessoal. E quando ele foi expulso, então, aí foi mais. Mas o clima do jogo, às vezes, faz com que a gente tome algumas atitudes, alguma entrada, que às vezes nem é a intenção nossa, mas às vezes fica meio aéreo, sabe? Não sabe A expulsão do Lima já estava 3-2, né? já estava Já, mas 3 a foi uma 2, expulsão, aquela expulsão do Lima, ela foi uma expulsão necessária, né? Porque necessário. se ele não pega o Sávio ali, o Sávio ia parar dentro do O gol, Sávio ia até o gol. né? E ele jogou o Sávio na geral. Aquela foi Não, uma expulsão assim que era necessária, inclusive, para garantir o resultado. Verdade, porque o Sávio, com certeza, ele já chegaria fazendo gol. Me lembrou uma do Júnior Baiano no Bobô, né? Que jogou o Bobô nas placas. Querido Mauro, olha só. Agora, me perdoe mais uma vez, só que agora eu tenho um compromisso. Não, beleza. Eu tenho que me ausentar agora, mas eu corri, deu tempo de chegar aqui em casa rapidinho. Mas foi sensacional, foi sensacional, Rogerinho. Eu só posso fazer uma última pergunta? Claro. A minha, né? Ainda tem o pessoal aí. Não, tem mais como é que foi chegar em casa, deitar, olhar para o teto? Naquele dia? Isso. Olha só, quando nós terminamos o jogo e houve uma reunião rápida e falaram assim, ó, galera, nós vamos nos encontrar no porcão da Barra da Tijuca, né? Para a comemoração do título. Depois iremos para Laranjeiras? Eu acho que, não sei se era assim. Foi isso mesmo. Depois iremos para Laranjeiras com a torcida, vibrar com a torcida. Só que eu fui para casa, eu moro em Campo Grande, chão pra caramba, 1h30, cheguei em Campo Grande. Rapaz, eu encontrei com um grupo de torcedores aqui do Fluminense, me deram um banho, rapaz, de champanhe, de cerveja, né, misturada, tudo. Eu falei, rapaz, eu estou saindo, eu estou indo pro porcão, eu tenho que voltar para casa para tomar banho de novo. Quer dizer, aqui em Campo Grande, assim, tem muitos tricolores, muitos. E eles fizeram um ponto de encontro. E eu passei no corredor, porque era caminho. Quer dizer, ali a ficha caiu. Até então, eu fiz campeão, tá? Mas ali eu vi realmente a importância de um título, né, carioca naquele ano, em cima do Flamengo, no centenário do Flamengo e da maneira como foi. Por isso que está na história até hoje. Beleza, então, Alessandro, muito obrigado pela participação mais uma vez. Rogerinho, queria te agradecer por todas as alegrias e por tudo que você fez por essa camisa, cara. Muito obrigado, tá? Obrigado, Alessandro. É um prazer conhecer vocês. Com certeza aí, se houver outras oportunidades, estarei aí. E com certeza falando não só do título, mas da história que a gente tem no Fluminense. E sempre torcendo por alegrias, muitas alegrias, não só para a torcida tricolor, e para o clube, né? Dá uma levantada de novo. Marcelo. Isso aí. Faço minhas as palavras do Alessandro. E queria só reforçar, Rogerinho, isso que eu falei antes, para você, que antes de você chegar, a gente estava falando nisso, justamente isso que eu vou contar para os meus netos, que eu estava na arquibancada no jogo entre clubes mais importantes da história do Maracanã, eleito por jornalistas cuja maioria é Flamengo, que elegeu isso. Então, assim, isso se para mim é motivo de orgulho, imagino para você que estava em campo, né? Então, assim, nunca esqueça disso, né? Eu acho que a memória do Fluminense é o que nos faz grande, né? O que nos vai fazer grande para sempre, né? Então, eu acho que esse é o meu recado final. Queria agradecer aí a você pela presença.
Obrigado, Marcelo. E realmente, eu quando me convidam para alguma coisa e mostram alguns gols que acontecem principalmente no Fla-Flu, aí, porque eu já sou avô, né? Eu tenho um netinho, eu mostro meu netinho de 6 anos de idade ao vovô. Ele fala assim, e você é contra o Flamengo? Eu falei, é. Aí ele, caramba, vovô, você fez gol? Eu falei, fiz gol. Quer dizer, isso não tem coisa melhor, né, do que você lembrar e principalmente ficar na história, né? Uma história bonita que nós deixamos, né? Não só como guerreiros, como eu falei, ali sim, ali é guerreiro, como guerreiros e sim e ficar marcado aí dos clássicos mais importantes do Maracanã. Bernardo. Maravilha, obrigado, Rogerinho. Vamos fazer isso de novo num botequim a próxima vez, todo mundo junto. Pode ser aí em Campo Grande, a gente dá um pulo todo mundo aí. Em Brasília, com certeza, pode ser? Bernardo. Pode ser em Brasília também. Eu não sei se o Rogerinho sabe, mas eu moro em Brasília, eu estou em Brasília. Beleza, olha só, gente. Vocês estão em Brasília, velho. Eu estou em Brasília. Todo mundo aí está no Rio, mas eu estou em Brasília e eu fui nesse jogo numa excursão, né? Olha que Saí legal, de Brasília, peguei ônibus, fui assistir o jogo, foi um bate-volta. À noite eu já estava voltando para Brasília. Foi sua primeira vez no Maracanã, no jogo do Flu? Não. A primeira vez foi em 1984. Ah, tá. Essa foi uma das poucas vezes que eu fui no Maracanã, mas eu fui outras antes desse jogo de 95. Eu fui acho que foi a terceira vez que eu fui no Maracanã, foi nesse jogo aí, né? Bom, Mauro, então, obrigado mais uma vez. Só um detalhe, Rogerinho. A gente está relembrando 95, mas, pelo menos para mim, né, como jornalista, entrevistar você hoje, em 2020, sabe? Uma memória viva ainda do futebol é uma emoção muito grande para a gente, sabe? Legal, Bernardo. É um prazer. E para mim, eu me sinto honrado, né, e feliz aí por participar, né, dessa videoconferência com vocês, um bate-papo bem descontraído, bem bacana, e contar um pouquinho dessa história, né, que nós temos no Fluminense, e principalmente nesse Fla-Flu. E agora, dia 25, completa 25 anos, quer dizer. 25 anos. Esse episódio está sendo hoje, dia 25, né? A gente vai lançar, a gente está gravando um pouquinho antes, mas vai ser lançado no dia 25 de junho, comemoração dos 25 anos do Fla-Flu, com a presença ilustre do Rogerinho, que teve participação direta naquele jogo e na campanha do Fluminense, na brilhante campanha do Fluminense em 1995. Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente. Quem estiver ouvindo pelo YouTube, por favor, coloque, se inscreva, toque o sininho, e quem estiver ouvindo no podcast, no Spotify, no Google Podcast, faça a sua assinatura. Beleza? Mauro, depois eu quero ver essa gravação aí também. Vou mandar os links para você. Assim tá bom, fica querido, pronto. Um a gente só vai mandar para o ar no dia 25, em comemoração aos dias 25 anos, e você vai receber. Um abraço para todo mundo. Um abraço, até galera. A próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, querido. Valeu. Valeu.